Se você sabe que o teu irmão está passando por necessidades e você não faz nada para auxiliá-lo, deve haver algum problema com você, querido. E eu gosto de pensar nessa coisa de auxiliar o próximo. E volta e meia eu tenho conversado com a minha esposa. É que a palavra de Deus é interessante que ela estabelece. Ela diz assim: ajudai a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, como que os irmãos devem trabalhar isso? Nós devemos olhar para os de fora, quando os que estão aqui dentro não estejam passando por nenhuma necessidade. A prioridade são os da família de Deus, até porque eu devo ajudar quem eu conheço. Porque tem muita gente aí afora se aproveitando da bondade alheia, vive pedindo, mas não tem necessidade. Então, queridos, o que Deus estabeleceu para mim e para você é que aqui dentro não deve haver irmão passando necessidade. Eu preciso ajudar os de fora, desenvolver ação social, sim, mas a princípio, a priori, eu preciso fazer isso aqui dentro. Quantas vezes chega para mim que irmãos não têm dinheiro para pagar a conta de luz, irmãos aqui? Quantas vezes chega para mim a informação de que o irmão não tem o que comer na segunda-feira? Eu passei por isso, meus irmãos. Eu, quando fui membro da segunda igreja batista em Suzano, quantas vezes nós não tínhamos o que comer? Não tínhamos o que comer. Mas Deus levantou alguém lá naquela igreja que todas as vezes, todo o início do mês, quando ele recebia o salário dele, fruto do trabalho dele, ele já avisava a esposa que ia lá na minha casa, na casa da minha mãe, para fazer uma compra para nos abençoar. E eu tenho muito carinho por esse irmão. Tempo desses eu liguei para ele e disse assim: olha, saiba, irmão, que o Senhor foi um dos pais que Deus colocou na minha vida, e eu louvo a Deus pela vida do irmão, porque nas horas mais difíceis da nossa existência, o irmão esteve lá desenvolvendo ação social na nossa vida. Ele se envolvia, queridos, com as nossas necessidades. Se você tem ciência de alguém que frequenta esta igreja, que está passando por necessidade, e você não faz nada para auxiliar, meu irmão, deve haver algum problema na tua caminhada com Deus. Deve haver. Não era assim com Estevão. Ele se envolvia com as necessidades alheias. Ele se envolvia. Uma terceira qualidade de um cristão cheio do Espírito Santo é que ele possui carismas espirituais. Versículo 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Colocando de uma outra maneira para você entender, meu irmão, havia uma abundante e visível unção sobre o Estevão. Todas as vezes que ele abria sua boca e começava a proferir a mensagem de Deus, esta mensagem era acompanhada de maravilhas, demonstrações do poder de Deus, ou maravilhosas demonstrações do poder de Deus. De que maneira que isso acontecia? Diz aí a palavra de Deus que ele era cheio de graça. O que é isso, pastor? Ele tinha uma simpatia contagiante. Você está diante de alguém aqui que é agradável, que é alegre. A pior coisa que tem é você estar perto de crente rabugento, infeliz, amargurado. Você dá bom dia para ele, você vai, por que você está me dando bom dia, você?
Meus irmãos, crente tem que ser um povo alegre. Imagina a tua cabeça, tem que ter carrinho de pipoca ali fora, tem que ter bexigas espalhadas por aqui, alegria, porque o nosso Deus é o Deus da alegria. Nosso Deus não é o Deus morto, é o Deus da alegria. Eu conheço o Deus da alegria, e Ele espera que eu e você sejamos como Ele, agradável, alegre. Nós precisamos, queridos, contagiar as pessoas com este jeito de ser, fruto da unção de Deus sobre nós. Ele era também cheio de poder, dínamos, força miraculosa. Ele realizava prodígios, milagres extraordinários. Ele realizava grandes sinais, obras com fins específicos para glorificar a Deus, a glória de Deus. Ele vivia para a glória de Deus, ele falava para a glória de Deus, ele respirava para a glória de Deus. A vida dele tinha um único foco, a glória de Deus. Eu consigo descobrir aqui, meus irmãos, uma quarta característica de um cristão cheio do Espírito, porque eu vejo esta característica na vida de Estevão. Você está diante de alguém aqui que possuía sabedoria espiritual. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele não perdia uma discussão, e mais, em todas as discussões que ele entrava, ele ganhava. Sabe o que isso quer dizer? Que a unção do Espírito não é irracional, a unção do Espírito não é simplista. Se usa a razão, o raciocínio lógico, a capacidade de raciocinar, de julgar. Porque eu percebo aqui, eu descubro Estevão dialogando, conversando e convencendo as pessoas com sabedoria que vinha do alto. Não era algo que ele fabricava, não era algo que saía dele, fluía dele, era algo que vinha do alto para ele, e era com essa sabedoria que ele convencia o mundo do seu pecado. Irmão, sabe por qual razão tantos cristãos são fracos nos dias de hoje? Sabe por que as nossas igrejas andam cada vez mais vazias? Sabe por que as nossas igrejas estão morrendo? Porque nós fazemos parte de um povo que tem buscado poder em si mesmo, em vez de buscá-lo no Espírito Santo. Nós damos mais importância ao marketing, nós damos mais importância àquilo que nós aprendemos nas empresas, a maneira como elas foram bem-sucedidas, tiveram êxito, do que ao Espírito Santo. Queridos, quando eu olho aqui para a biografia de Estevão, uma outra verdade que eu descubro é que uma pessoa com a alma inflamada pelo Espírito, e é o caso de Estevão, pode colocar fogo nos corações indiferentes à palavra de Deus. Queridos, quando o Espírito Santo for pleno na nossa vida, pode entrar aqui o maior incrédulo, mas saiba de você uma coisa, que ele vai sair daqui quebrantado, porque os canhões da graça de Deus estarão direcionados o tempo todo que ele
vai sair daqui, senão a única postura com a qual ele sairá daqui será aquela postura de quebrantamento diante de Deus. Diante de Deus. Uma outra qualidade que eu descubro aqui, queridos, de um cristão cheio do Espírito Santo, é que o mesmo desenvolve testemunho corajoso. Olhando para o capítulo 7 de Atos, vemos Estevão, depois de ser questionado pelo sumo sacerdote, que queria saber se as acusações falsas feitas contra ele eram verdadeiras ou falsas. Ele toma a palavra e, em vez de responder as perguntas do sumo sacerdote, numa tentativa desesperada de se livrar da perseguição ou do sofrimento, o que ele faz? Ele fala com conhecimento e sabedoria sobre o Evangelho, até confrontá-los com Jesus. A preocupação dele não era com ele mesmo, não. A preocupação dele era com o Evangelho. A preocupação dele era com o reino de Deus. Ele não estava nem aí para a vida dele. Ele não precisava se defender, porque tinha alguém que o defendia. O foco dele era outro. Era aproveitar o máximo que ele pudesse da vida dele para evangelizar, para falar desta sabedoria que vem do alto, para falar ou para espalhar a respeito de Deus, a respeito daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Olha, meu irmão, com Estevão aprendemos que pessoas cheias do Espírito Santo não devem perder a oportunidade de testemunhar. Surgiu uma oportunidade, ela testemunha. Você tem aproveitado as oportunidades para testemunhar? Ou não? Você já voltou para casa com aquela sensação, puxa, por que eu não falei? Ou você tem voltado para casa dando glória a Deus pelo fato de você ter aproveitado muito bem a oportunidade que foi lhe apresentada, e você testemunhou? Meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de revelar os grandes atos do Senhor, de levar a humanidade, de levar as pessoas que têm caminhado com a gente ao conhecimento de Jesus. Temos que falar aos homens, às mulheres, o que Jesus fez pelos mesmos na cruz. Era assim com Estevão. A sexta qualidade de um cristão cheio do Espírito Santo é que ele possui uma visão ilimitada. Capítulo 7, versículos 55 e 56. Você está diante de alguém que enxergava além do visível. Ele não estava preso apenas àquilo que a gente vê com os olhos humanos. Ele vai além. Olha aí, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sabe o que é isso, querido? Este homem possuía uma visão ilimitada. O que diz a biografia de Estevão para a gente, nesses 2 capítulos? A palavra de Deus diz aqui que ele foi difamado. A palavra de Deus diz aqui para nós que espalharam informações falsas a seu respeito. Eram informações mentirosas, visando enganar o povo, visando enganar as autoridades. Resultado, diz aqui a palavra de Deus que ele foi condenado à morte por apedrejamento.
e ali o apedrejaram até a morte. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita, um homem cheio do Espírito vê para além do visível. Uma mulher cheia do Espírito vê para além daquilo que se pode ser visto com o olho humano, com a visão humana. Porque a pergunta que nós precisamos fazer diante deste texto, neste momento de Estevão, afinal de contas, o que é que ele viu na hora da sua morte? A resposta do texto para nós, queridos, é que ele viu a glória de Deus. Diz aí o texto que ele viu o Senhor Jesus exaltado nos céus. O que é que ele viu nessa hora, querido? A visão